Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Hoje nós não estamos apenas com um convidado. Quando a gente é boa, a gente convida. Quando a gente é boa demais, a gente convida de novo. Então, quem está com a gente novamente, Carlinhos Machado, seja bem-vindo. William Calegaro de novo, seja bem-vindo. O William esteve com o Fausto Camunha, gravando com ele, né? Falando bem temas centrais, que hoje eu queria que você atualizasse pra gente algumas coisas. E o Carlinhos a gente já tá aqui nos bastidores, no fim, já enche o saco dele direto aqui, né? É um prazer sempre. Prazer tê-los aqui de novo. Só para o pessoal relembrar de cada um deles, o William é uma lista gigante de coisas. Você dorme? Eu pergunto isso para todo mundo que tem, né? Carlinhos, você, que não para quieto, nada. Você viaja o tempo todo. Olha, eu tô conseguindo dormir. Só não consegui assistir o primeiro episódio de Game of Thrones da terceira temporada ainda. Estou tentando. Vai conseguir. O William, gente, é advogado, consultor jurídico e político. É isso? Articulista. Você está escrevendo pra gente no podcast, William? Ah, vocês têm que me lembrar. Vou mandar mensagem hoje. Tô esquecendo de fazer os... A gente cobra o nosso amigo ao vivo, gente, que feio. Especialista em direitos fundamentais, ativista, conselheiro do Parque Ibirapuera. Temos polêmica, né, meu amigo, né? Vamos falar Ali só sobre... polêmica, gente. Ali é só polêmica. Mas um local tão lindo, poxa. Representante do Viva Moema, um bairro daqui de São Paulo muito gostoso, por sinal, uma região muito boa, né? Eu sou associado na Viva Moema, inclusive a cadeira que eu represento no Conselho do Parque, ela é da Associação Viva Moema. Ah, que legal. Então você juntou duas coisas numa só, que aliás é tudo ali, é um do lado do outro, não tem nem como, né? O bairro tá ali dentro quase do parque, né? É grudadinho, né? É o distrito de Moema. O Parque Ibirapuera tá dentro do distrito de Moema. Ah, ele tá dentro, faz parte. Tá explicado. Quem não conhece o parque tem que conhecer, né, Carlinhos? É um local lindo, maravilhoso. Lindo. Tá seguro, William? Olha, uns dizem que tá, outros que não tá. Poderia estar melhor, sim. São várias nuances que a gente precisa analisar, na realidade. Mas também acredito que todo mundo tem sua parcela, né, de cuidado. O público também tem que ter cuidado com a limpeza, com a organização, sim. Com a sua parte, né? A gente vê muito no teatro isso também, a importância de estar... O público faz parte do espetáculo, querendo ou não, né? Ele tem a sua função ali dentro, né? Acho que é a mesma coisa do parque, né? Todo mundo tem sua função, tem que cuidar daquilo, não pisar na árvore. Eu já vi coisas feias lá dentro também pelo público, viu? Acho que tem que dar uma sua parte. Sim. É que se você for olhar por pesquisas que a própria concessionária traz, diz que a percepção da população é que a segurança melhorou. Aí se você vai olhar por algumas matérias, tem outros relatos de pessoas que falam que piorou, e aí uma série de furtos de bicicleta, e muito embora a gente não tenha o parque, os guardas ali não tenham poder de polícia, a questão de você colocar esses guardas para estarem circulando, ela faz com que a periculosidade ela não fique tão alta. Então, enfim, tem uma série de nuances aí para analisar. Todo mundo olhar. Também foi coordenador jurídico e administrativo adjunto estadual da Aliança Nacional LGBTI em São Paulo, certo? Quando foi isso? Você lembra? Poxa, foi de 2020. Eu acho que assim, já tem uns 2 anos que eu não tô. Eu fiquei uns 2 ou 3 anos. Bastante tempo. E foi também presidente, né? Ele é um ex-presidente do segmento LGBT socialista do estado de São Paulo. Faz uma pauta importante, né? Sempre a gente ficar de olho nela pelo desrespeito, por todo o temático que a gente pode falar sobre, né? Sim, na realidade, isso é um cargo partidário. Eu era filiado ao PSB, então eu exercia ali um cargo de liderança dentro desse segmento dentro do partido. Legal você falar disso. E nosso amado Carlinhos Machado, além de 222 anos de carreira já, né? Porque já trabalha outra vez. Vocês viram quanta coisa boa ele fez, né? Tô cobrando ele pra voltar em cartaz alguma daquelas peças que a gente viu, né? Ele é uma graça, gente. Você vê como esse menino é pra dar risada. Tem que voltar aquele de improviso lá. Aquele de espetáculo de improviso que nós mostramos outra vez lá, que era você me lembra... Com o Carlos Melo. Isso, nossa, aquilo lá fiquei... Você vai falar com ele voltar, pelo amor de Deus, né? É muito bom. Diretor artístico,
e produtor de diversas peças, que inclusive estão em cartaz nesse momento, né? Sim. Ator e sócio-diretor da Foco 3 Produções. Aliás, parabéns, hein? Enquanto projeto bom, a Foco tá à frente, né? Obrigado, muito obrigado. Vamos relembrar alguns Tem novidades deles. aí futuras. Oba! Vou fazer que eu falo com todo mundo aqui, vou trancar ele aqui dentro, não vai sair quando não contar pra nós. Muito obrigado por voltarem, acima de tudo. Mas me conta, porque da onde surgiu a amizade de vocês? Eu trouxe os dois porque eles são amigos, gente. Tem coisas aí que eu quero que eles vão me contar hoje. Não sai daqui mesmo. E aí, como é que vocês se conhecem? Quer começar, Carlinhos? O segredo não precisa não ver Eu conheci o William através até dos próprios trabalhos dele, né? Dos posts que ele fazia sobre política, sobre toda a trajetória que ele tem. Muito né? grande, quem acompanha sabe. E vai muito de encontro de como eu penso e tal. E o William, além de ser uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito inteligente, e acho que ele é uma pessoa que hoje falta dentro da política, que briga por coisas que são assim, que é a cultura, né? Que é o movimento LGBT, que é mais, que é, enfim. Eu acho que essa coisa do parque, da população em si, esse Ele cuidado, defende, né? Quem segue ele sabe disso. Eu acho isso veio muito de encontro de como eu penso. Que legal. Né? E aí a gente começou a conversar, eu elogiei várias vezes, puxa, muito parabéns, eu penso assim e tal. E aí a gente começou a conversar até que um dia a gente marcou um café para trocar ideias e tal. E o Carlinhos queria me puxar pro cara dele, olha só. Eu falei, nossa, mas eu tô super aprendendo, porque na política você mas tem ele que... cabe bem, viu? Não, eu quero, não é que eu pretendo, eu quero. A gente amarra ele, entendeu? Vamos a gente convence ele. Vai ser um político ator, né? Já que vai, imaginou? Assim, já imaginou? Você gosta, isso, William? Maravilha. Então, você na política, hoje a política ela é muito mais o que você comunica, né? Eu até brinco, é muito mais o que você mostra que faz do que você efetivamente faz. Você fez uma postagem outro dia, achei muito engraçado. Você falou, eu não gosto mais de postar, porque parece que você tem que postar para dizer que foi feito, não é isso que você colocou? É isso, também no teatro, né, Carlinhos? Importa mais a sua postagem para uma galera aí, você postar quando vê fingir que você está fazendo do que realmente fazer. A gente às vezes não tem tempo de estar realmente entregando um trabalho bom, fazendo uma boa entrega para nossa região, seja como conselheiro, seja como um advogado que está atuando ali em direitos individuais homogêneos e coletivos. A gente não consegue fazer uma entrega muito boas e ao mesmo tempo tá toda hora apostando. A gente tem que ter uma equipe muito grande para fazer isso. Então, muitas vezes, a gente some, porque a gente tem que dar o foco pro trabalho efetivo. E aí eu vejo que hoje parece para algumas pessoas que vale mais o que você fala do que o que você realmente faz. Eu vejo muita gente, muito político, focando muito mais em assessoria de imprensa para pautar as coisas que eles estão fazendo e não tem entrega efetiva, porque eu vejo muito político pegando, vamos fazer isso aqui, e daí a gente pauta na imprensa. Eles não seguem, eles usam aquela pauta só para pautar a imprensa e aí utilizar isso também nas redes sociais dele. Você vai ver o projeto não andou, você vai ver a denúncia que fez, não acompanharam. Então é muito triste, assim. A gente vive essa era que vale muito mais você mostrar o que você faz do que efetivamente o que você é, né? E falta direção, então, não diz, não falta, não, meu amigo? Eu acho que ele está pronto. Ali, ele é só... Ele é um grande comunicador, né? Ele tem uma facilidade em se comunicar e ele consegue, né? E então, por isso que eu falo, né? Que ele tem muito a ver com o teatro, né? Porque além de ele ter essa coisa de se comunicar facilmente, ele também tem um carisma muito grande, né? Então, isso é muito importante dentro do teatro, né? É engraçado, eu aprendi na campanha política que eu já fiz, né?
Porque assim, né? Você tem que pegar e gravar sobre, né? Aí vai lá, você já trabalhou um monte, aí agora chega seu videomaker. Não, ele agora você vai falar sobre essa pauta, entendeu? Ah, é? Não, mas mais feliz. Eu, tudo bem. Então, eu tô aqui no parque. Olha o diretor tipo aí, isso. Não, atuando. mais irritado, porque, tá bem, então. Mas o que é legal, muito isso. a gente sempre fala que um bom ator, William, é aquele que consegue transmitir a verdade através do que ele tem que fazer. E ele consegue fazer isso com Sim, uma ele maestria, faz, né? né? E ele transmite, porque ele também ele é verdadeiro, né? É, Porque nesse ele ponto sabe eu do que ele falo. está falando, né? É a mesma coisa quando a gente está no palco, né? Você Sim. estuda um texto E até tem para que- entender o que você vai falar, o que você vai passar para o público, né? Então, ele usa isso também dentro da política, né? Que quando ele vai falar sobre algum assunto, ele está sabendo porque ele está falando daquele assunto e tal, né? Sim. E então eu acho que assim, eu tenho uma frase que eu acho, que eu já até falei aqui, né? Que eu brinco que parece que é frase de perfume Jequiti, entendeu? Que é assim, né? Não existe pessoa sem talento, existem pessoas mal trabalhadas. Exatamente. Então, acho que todo mundo tem talento, todo mundo pode fazer, desde que você se permite trabalhar, que você se permite estudar, que você, né? Então, acho que é isso. Né? Então podemos esperar parcerias aí. Ah, sim, né? A gente tem aí... Me passa o roteiro. Ah, ele já aceitou, gente. Faz o Vamos lá. roteiro, quero fazer o monólogo. Não, monólogo não, já é chato. É um saco, né? Gente na política e monólogo é o que mais tem. Acho que na política a gente tem que dar voz para todo mundo, né? Acho que a gente podia fazer algo assim, que falasse sobre... a gente dentro de uma terapia, nós dois conversando sobre política ou sobre teatro, e a gente, numa sala de espera de uma terapia, a gente já começa a fazer uma terapia se queixando dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas coisas. Já ia dar uma... Para você que nos acompanha, esse aqui é o primeiro ensaio, gente. Já estão percebendo já. Primeiro ensaio da peça, maravilha. Aí eu vou estar lá assistindo a peça, com já pode até certeza. pôr um nome, 2 no divã. Conversar com o diretor é perigoso, meu amigo. Você se compromete quando você já entregou a sua alma, não tem jeito, não é? Mas falando, você veio aqui outra vez, William, e conversou com o Fausto sobre a questão polêmica, né, do Parque Ibirapuera, que nós começamos a falar um pouquinho sobre ele, né? Ô Maria, põe um aí pra gente mostrar um endereço do parque. Lá eu queria que você falasse sobre como que está essa questão aí que o Compresp está atuando. Nós estamos falando da serraria do parque. Ai, meu Deus. Reunião sobre isso ontem de noite, reunião atrás de reunião e falando aqui no meu celular. É um assunto que está dominando aí bastante a região, né? Eu sou conselheiro do parque, também sou ali da região do entorno, então essa aí é uma preocupação muito grande dos moradores, dos presidentes das associações, dos vereadores, né? Essa é uma intervenção que a concessionária do parque, hoje o nosso Parque Ibirapuera, ele é concessionado, né, para a URB fazer essa administração. Enfim, não sou contra a concessão, mas a gente tem que ter uma certa parcimônia, né? Aí, está ali para administrar o parque, temos que ter a compreensão que uma concessão ela visa lucro, mas também temos que entender que é um espaço público. Então, é um conselho, eu sou conselheiro, né? O conselho está ali para quê? Qual é a função? Fiscalizar e garantir que esse espaço continue público e seja utilizado da melhor forma possível e a administração entregue uma administração ok, com base na legislação, no plano diretor da cidade, do parque, contrato de concessão e tudo mais. Essa intervenção específica, o que acontece? Eles querem aqui fazer uma laje em cima desse prédio histórico, né, nessa construção Então, histórica. nós teríamos aqui nesse mezanino, mais ou menos seria essa ideia, William? Uma laje. Só para vocês terem ideia, essa serraria, ela é anterior ao próprio Ibirapuera, tá? Caramba. Então é um... Foi construído em torno dela, então, meio que o parque, então, dá para dizer dessa forma. E eles querem mexer aqui. E eu vou te falar assim, sinceramente, é uma área tão bacana, você vai lá, o pessoal faz yoga, a família, tem família, tem crianças, as crianças andam de bicicleta aqui, patins, e... Enfim,
enfim, são poucas as áreas que a gente tem hoje assim em São Paulo. A concessionária ela já está pegando vários outros espaços no parque para fazer ativações, show. Agora na Copa a gente está tendo colocam os telões, está tendo ativações de marca lá. Lá na frente também eles fecham espaço, tem shows. Em tudo que é canto, é quiosque, é isso. Pô, essa área vou falar, e eu gravei nesse vídeo falando, é a única área que eu consigo, eu frequento o parque, né? Ir num final de semana e relaxar, porque final de semana aquilo ali é um caos, então ali é ainda um refúgio. Então eu acho importante a gente manter esses refúgios urbanos da nossa cidade, porque quando a gente pensa em retirar eles, está indo na contramão do que cidades mais desenvolvidas pensam, que é a manutenção desses espaços e até mesmo aumentar esses espaços. Inclusive, eu estava na China, agora fui em Xangai, eles têm um planejamento muito bacana lá, um plano diretor, que eles estão com, até 2030, eles querem aumentar para 2.000 parques. Então, olha que incrível. E aí, eles querem fazer uma laje aqui e botar uma academia aqui em cima, gente. Academia, você tem da cidade tudo inteira. que é Exato. esquina, uma academia. Fala, Então, vai virar Carlinhos. o quê? Vai ficar uma academia aqui em cima, o lugar provavelmente Você vai ser cheio de tirar a ativação, vai ter estrutura histórica, inclusive, do prédio, né, Carlinhos? Você que Então, entende bem Pois dessa é, área. né? Fala da Até questão. eu acho que o prédio deveria ser tombado, né? Pois é, não tem como trabalhar nisso, não? Então, parece que tem uns pedidos de tombamento, mas Porque tem daí uma não questão. dá pra mexer mais, né? Exato, aí não pode. É que o parque ele já é tombado nas 3 esferas, Pois né? Paisagística, cultural, arquitetônica, mas o que aconteceu recentemente é que a concessionária ela fez o pedido nos 3 órgãos, né? Fez no IFAM, fez no Condefat e fez no Compresp, que recentemente O Compresso aprovou. aprovou. E aí é o que agora a gente está nessa celebra. Ontem começou o prazo de 15 dias para o recurso administrativo. Na quarta-feira, acho que foi, né? Na terça-feira, na verdade, né? Hoje é sexta-feira, acho que na ontem terça. começou a contar os prazos Tá. corridos. Tá. E os dias corridos. E aí, agora, ontem a gente estava em reuniões, né? Porque todo mundo tá contra isso. Então, o pessoal segue querendo se manifestar e fazer recurso administrativo, fazer recurso judicial, porque ninguém aceitou ainda essa intervenção. E o motivo é muito claro. Todos os presidentes das associações do encontro são contra. Foi um abaixo-assinado feito pelos conselheiros, tem mais de 10.000 assinaturas. Todos os conselheiros contra, 5 vereadores contra. E você vai ver, não tem quase ninguém a favor. Não tem nenhum vereador se posicionando a favor do projeto. É só concessionária. Então é um negócio que a gente Que tem que precisa continuar lutar. falando. Fala, Galinha, e sua acho que, opinião, assim, é. tem que ter um cuidado, né? Porque se começa por lá, abre agora a academia, depois, aí vão querer outra parte do parque para outra coisa. Daqui a pouco vai virar um shopping. É um precedente a céu que vai aberto, abrir, né? É um precedente Aí que deixa vai de ser um parque para ser um shopping a céu aberto. E a gente já tem Então, muito shopping, né? Pois Não precisa o que não mais falta que isso, em São né? Paulo é shopping, né? Maria, põe a 2 pra gente, porque esse assunto vai longe. E olha, quem quer saber mais, antes de colocar 2, Maria, quem quer saber mais, é muito fácil saber as atualizações. Só seguir nosso amigo aqui, como que é? Passa a rede social, pessoal de casa, te acompanhar aí. Ixi, minha rede social é @William com W, 2 L's e M no final, Calegaro com 2 L's também, Quanto L? Italiano esse negócio aí? italiano. Por isso que fala bem, né? Fala muito bem. Bom, então segue lá. Você vai saber muitas novidades, porque o William tá postando constantemente vários temas. A gente vai falar de um outro, polêmica também, que você adora uma polêmica, né? Isso é bom porque ajuda quem não fala, né, William? Então, eu acabo que eu me envolvo nas pautas da cidade e, enfim, elas são todas polêmicas, né? Mas na verdade eu não vejo nem como polêmica, eu vejo como necessária acima de tudo, né? Porque se não tiver alguém que fale, né, Carlinhos? É como o teatro, uma Exatamente. voz não vai resolver. Põe depois o microfone mais pertinho pra gente ouvir mais alto aqui, a produção tá me pedindo. Carlinhos, Maria, agora sim, põe a 2 aí pra gente, porque a gente já falou disso, a gente já trouxe dessa peça que você tá ensaiando, Amor que Não Se Mexe. Amor que não se mexe. Trouxemos o nosso amigo aqui, Gustavo Mendes. maravilhoso. A Glaura Glaura. veio aqui com a gente, ou seja, a tua galera toda tá vindo. Sim. Agora eu quero que trazer bom, lá que os bom. outros amigos nossos do marido, que a gente vai conversar depois sobre isso. Tá bom. Que, aliás, tá acabando dessa temporada. Tá, mas Vamos tá saber. preparado, mas a gente volta Tô em sabendo, o que você setembro. conte pra quem não viu ainda. Eu adorei. É bom. Falta ver com outro elenco. Com o Vamos marcar. elenco. Mas me conta, como é que tá o ritmo do ensaio? O ritmo de ensaio, então, eu saio daqui e vou pro ensaio, né? Porque a gente já estreia dia 1º de agosto 1º no de Teatro agosto. Moca,
né? O Amor que Não Se Mexe, com o Gustavo e a Glória Lacerda, e é uma comediona, né? É uma comédia, assim, o tema Hilária, como disse o Gustavo muito pra mim. legal, né? A gente fala sobre a galmatofobia. Sabe o que é isso, William? Ai, que nem a palavra que me acordou naquele dia lá. A gente vai falar. É mais uma. tantas palavras. Pois é, conta aí o que é isso aqui, porque é uma. A galmatofobia na verdade, Fetiche, uma doença, né? na verdade, é um fetiche. É uma doença, mas é. Né? Tem a ver que com a Gal pessoas... Costa? Não, então, eu até brinco, cada vez que eu tenho que falar o nome, eu penso, né? A galmatofobia. Pra não errar a palavra, olha, vou trabalhar isso aí, viu? E aí, a galmatofobia é quem tem fetiche por transar com objetos, com estátuas. Acredita num trem desse com o coisas mineiro, todas. rapaz? Oh. É quem tem. Né? E Mas aí, aí daí esse chama. fetiche. Mas chama. é o nome. Transar, A pessoa É quem tem fetiche prazer, por né? estátua, por objetos. Ela Ah, não, acaba... mas só que ela insere isso com uma outra pessoa ou é só com objeto? Só com objeto. Mas daí não seria masturbação com objeto? Tem um Não deixa termo de mais. ser. Mas é um Não pouco deixa de mais ser, aberto além né? disso. Mas ela sente esse prazer, ela esfrega, enfim. É uma coisa. E ela, é uma o doença que ela mesmo. seria uma pessoa. Então, isso você vai ter que Pansexual. assistir. Vai ter que assistir lá no espetáculo, que o espetáculo fala disso, Ah, né? tá. Isso. Isso aqui é spoiler, meu amigo. Vamos, você vai ter que ir lá ver a partir de 1º de agosto o Teatro Moca, né? Isso? Ela não pode ver estátua. Então, ela vê estátua, ela Gente, que perigo, hein? quer transar com a estátua. Mas E aí o a gente fala marido sobre dela esses fica detalhes. sabendo então. disso, né? E quero saber depois se é traição ou não. Vou ter que ir lá assistir pra saber. Ele, na verdade, ele fica sabendo, porque ele contrata um detetive, ele começa a desconfiar que ela está traindo, e ela é presa, né? Porque pegam ela No ato. tipo Tá nua num cemitério. Entendeu? Gente, vamos assistir esse espetáculo. Esse programa vai começar a ter. Mas super conecta com a palavra que eu aprendi também, porque era misantropia. A pessoa que tem aversão ao ser humano, né? E aí ela, tudo a ver ela ser, como que é? A Galma. Galmofóbica. Daí ela tem Exatamente. relacionamento com estátua. Maria, põe a D4 rapidinho pra gente volta aqui. Então, já que ele entrou nessa pauta, que eu falei, se dá tempo de falar dela, né? Mas vamos lá. Um ataque hacker, meu amigo, é isso? Oh, é isso aí. A cara dele é Pois ótima. Então, você sabe que foi logo depois do jogo, Do jogo, né? foi. Teve o jogo. Mas e isso é um aí- perigo, não é pra gente confiar nos órgãos do governo? Então, isso aí abre a discussão para nossa segurança digital, né? Porque foi um ataque hacker e aí disparou via o alerta da Defesa Civil. Sim, para mais de uma 30 milhões de mensagem. brasileiros, pensa. Eu acordei super assustado, porque Você recebeu, Carlinhos? Nem Também recebi. eu acordei assustado. Mas daí quando eu vi a mensagem, eu não entendi. Misantropia. E daí não dava nenhum comando, tipo, sai do prédio. Aí eu, voltei a dormir. Não, eu acho, e foi forte, né? Foi. Um... Travou o celular, parou tela, todo mundo E recebeu. aí eu falei, gente, será que é um vírus que entrou, que é alguma coisa, né? Tipo... Eu me assustei por quê? Porque tocou o meu alto e eu ouvi vários outros aparelhos tocando, porque da janela, né? Era 1h30 da manhã. madrugada. E aí por isso que eu acordei um pouquinho assustado. Porque se fosse só o meu, mas era um barulho diferente. Era diferente. Era diferente. Confesso que eu fiz mais ou menos como você. Eu vi... Por isso que eu me assustei. Essa hora, não vou nem olhar. Eu nem olhei. Que feio, né, gente? Mas eu nem olhei. Se explodir o mundo, ia morrer mesmo, não tem jeito. Fazer o quê? Não tem como mesmo, né? Aí eu vi um monte de gente fazendo reflexão, depois sobre... Pegando o conceito da palavra e fazendo reflexões sobre a humanidade. Gente, vocês têm que discutir sobre a segurança aí. É o que mais Exatamente, importa. E aí eu ainda fiz uma reflexão. A gente tem que também discutir o tema da inteligência artificial também, né? Daqui a pouco o negócio avança demais. Estão conseguindo invadir sistema, já tem robô, estão treinando robô. E eu já fiquei me lembrei do Exterminador do Futuro. né? Ô Maria, põe pra gente a 3, porque então, vamos lá, voltando 1º de agosto, a gente vai estar lá na Moca. Teatro Moca, no Shopping Moca. Isso. E Amor agora, que Não Se Mexe. Foco 3, tá com, olha aí,
O pai, o filho. Faltou o Espírito Santo aqui, cadê? Né? Com o pai, com o filho, O tá? marido com da minha mulher. o marido da mulher e Prazer também Hamlet. Hamlet, né? Que vocês estão agora em cartaz Estamos nessa cartaz galera, né? no Teatro Jaraguá. E todas um sucesso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aliás, um beijo pro Wendel, pro Thiago, pra galera toda lá da Sim, Foco 3, não é? são meus sócios queridos. Quais as novidades? Porque, bom, vamos falar um pouquinho. O pai já é incrível. O pai está aqui né? no Teatro Renaissance, né? E todas as sextas, né? E o Fúvio. Um detalhe, ia falar isso agora. Sabe Fantástico. quantos anos o Fúvio tá? O Fúvio Stefanini? Ah, sim. Aqui. Fala aí. Tá com 87 anos, com texto impecável, maçã impecável em cartaz. Maravilhoso. E não, dá um show, né? Show. A gente fica confuso. Peraí, ele tá vendo mesmo? Não tá vendo? É muito legal, é muito bom mesmo. O filho, então. O filho é maravilhoso. Um beijo pra todo mundo que eu fui lá É um assistir. espetáculo que mexe muito com a gente. Você já né? assistiu, ele vale a pena. É bem. Ele não tem tempo, né? Vamos amarrar esse moleque. Não, eu vou tentar ir nesse do sábado. Sábado a gente vai estar lá junto. Quem foi lá sábado? Mas marido, serei vai ver. é mais do que convidado, você sabe disso, né? Tá mais do que convidado. E aí é uma peça. Né, Ainda que era muito Maria Flor, a reflexiva. Maria Ribeiro, né? Agora tá com Mas a agora entrou a Flor. Maria Flor, né? Porque a Maria Ribeiro está gravando a novela. da Não Globo. são as mesmas? Não, aqui são as mesmas, mas São as mesmas, são a as mesmas. produção pegou ainda da anterior. É que agora entrou em cartaz no começo de junho, né? A reestreia aqui em São reestreia Paulo. aqui em São Paulo. Que tá com uma outra atriz. E aí a Maria Ribeiro teve que sair, porque ela está gravando a novela agora da Globo, né? Das 9. Isso. E aí entrou a Maria Flor. E também tá tá arrasando. Eu conversei arrasando. com o Gabriel e com o Andréas, porque eles têm uma sintonia em palco. Conta rapidamente aí como que eu enredo, até pro William saber e a galera de casa que não viu ainda. A peça ela fala sobre. Não dá para falar muito, porque a peça. Né? Mas a peça fala sobre depressão. Né? Na adolescência. Na adolescência. Então o 16 Andréas anos. faz o menino com a depressão e eles são um casal separados. Os pais do- separados. Então eles começam a discutir o que fazer com o filho e como ajudá-lo, né? E aí tem toda essa trama, Todo o enredo em cima. enredo em cima. E o Andréas é uma grande surpresa, né? Porque o Andréas a gente não o conhecia e aí nós fizemos uma audição, e foram mais de 50 candidatos e tal. E o Andréas foi o escolhido, porque esse menino é um gênio, né, gente? E ele contando os bastidores pra gente, falava, o Carlinhos não vai me escolher de jeito nenhum, tem tanta gente boa, e olha, ele é incrível, né? Porque ele foi um dos últimos a chegar, tal, né? E ele chegou todo. E ele é uma pessoa totalmente diferente do personagem. Exatamente. Né? Ele é um menino feliz, Não, simpático, absolutamente uma pessoa nada a ver. querida, né? Vamos E lá, o personagem é fechado. o pai tá no Renaissance. Aqui no Teatro Renaissance, Nosso estúdio todas aqui as pertinho. sextas, às 21h30. 21h30, com esse elenco incrível. E o filho tá no B. No B32, sábados às 20 horas e domingo às 18 horas. Qualquer um dos seus projetos está lá no Simpla para o pessoal Sim, adquirir os todos ingressos. estão lá no Simpla. E vamos lá, vamos assistir. E acho que a gente não tá aqui, mas a Foco 3 também tá com Prazer Hamlet. Prazer que tá um Hamlet, sucesso, com né? o Eduardo Pelizari, né? Tá lá no No BDO Jaraguá, É. dentro do Hotel Jaraguá, né? Ah, tá aqui sim. Eu não tinha visto a foto, desculpa. Então, é uma peça do texto e direção do Ciro Barcelos, né, que fala a história de um ator se preparando para fazer Hamlet. Então, é ele no camarim e ele vai vivendo todos os personagens. Você que conhece só de Hamlet, gente, vai entender a história, porque você conhece, porém você vai ver de um outro ângulo, de uma outra maneira, na visão de um ator, não é? Sim, na visão de um É ator. muito, muito, muito legal, muito interativo. E o Dudu Pelizari resolve fazer até uma cena que vocês vão falando, nossa, ele é ousado, é ousado. Exatamente. Faltou figurino, É vou dar ousado. dica, faltou figurino nessa cena, né? ousado. Mas com uma E beleza ele artística faz incrível. maravilhosamente. Na verdade, é a segunda temporada, né? Uhum. Quer dizer, a terceira, porque nós fizemos 2 temporadas com o Rodrigo Simas, Foi. né? Que foi um sucesso e tal, né? Fizemos tanto no Rio, São Paulo. E aí agora nós voltamos, o Rodrigo também não podia fazer, por causa que também está Tá na novela dos 18,
E aí nós chamamos o Eduardo Pelizari, que é maravilhoso, que é fantástico. Nem dá pra dizer tá que é uma grata surpresa, porque ele é uma surpresa boa. Tá dando um show. Ele é magnífico. Eu fui assistir a estreia desse espetáculo. E o Eduardo Pelizari falava que estava nervoso. Eu falei, eu vou bater nesse menino, né? Porque ele é ótimo, né? Ele fez uma brincadeira que ele falou, olha, meia hora antes de iniciar o espetáculo, ficou sabendo disso? Sim. Né? Ele falou assim, eu tava tão nervoso pra estreia que ia falar que eu desmaiei. Eu vou desmaiar, pô. Eu falei, desmaiou, coitado, não vai ter peça. E fez com uma maestria incrível. Fez, ele é maravilhoso. Foto 4, Maria, que agora, esse aqui você já conhece, não conhece com esse elenco, então vamos sábado, que é a última oportunidade. Você também, gente. Hoje é sexta-feira, amanhã, a última oportunidade de você ir assistir, o marido da minha mulher com esse elenco. Aliás, o elenco vai voltar o mesmo, não é isso? Vai voltar o mesmo. Então vocês têm que ir. Se não deu, dá pra ver depois, mas vai amanhã, vamos lá, William, amanhã, ó. Conta aí pra gente, esse elenco é incrível, divertidíssimo. O Gustavo Mendes, o Gabriel Santana, o Conrado, a Rebeca Momo, e eles assim têm uma sintonia no palco e fora do palco, né? Então isso é muito bom. Sim, né? E eles se divertem em cena e tal. Tem hora que eu tenho que ficar acelerando um pouco, porque a peça não é acaba. Muito caco, né? É muito caco. É muito caco. Eu falei pro Gustavo aqui, meu amigo, você dá um trabalho pro teu elenco, pelo amor de Jesus. Mas o né? Gustavo, ele é uma pessoa que ele sabe fazer o caco. Então eu não consigo brigar com ele, porque ele faz tão bem que eu não tenho razão. E ele é tão rápido que o caco dele deixa pra próxima fala. É absurdo como ele faz isso. Então, e o público ama, adora, né? Então, assim, tá um sucesso, graças a Deus, né? E aí a gente dá uma parada até, porque agora em julho tem jogos e tal, e aí a gente fica um pouco restrito. Tem que descansar um pouquinho também, né, rapaz? E eles também têm alguns compromissos. O Gabriel está gravando um filme e tal, então vai ter que ficar um pouco afastado, né? E aí a gente aproveitou para fazer a nova peça com o Gustavo também, que depois volta em outro horário e continua com o marido da minha mulher. Então, olha aí, quem for até amanhã, 27 de junho, o marido da minha mulher, 20 horas no Teatro Itália. Ainda tem alguns ingressos, tão poucos, viu? Mas ainda tem. Vai lá. E se não der, já guarda já a sua reserva para setembro. Para setembro, Teatro Fernando Torres. Tem data já do início? É no início de setembro. Então, acho que a primeira semana de setembro. E só acompanhar as redes sociais que tem. Primeira semana. Aí lá no Fernando Torres seriam sábados e domingos, sábado às 20 e domingo às 19. Maravilha. Certo? Assistiu todos, já guardou todos pra marcar na agenda aí. Marca na sua agenda, rapaz. Porque esse menino falar com ele, pra conseguir a agenda com esse menino não é fácil, não, meus amigos. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Porque, inclusive, ele é internacional. Maria, põe a 5 pra gente. Você falou da sua viagem à China. Sim. Como que surgiu o projeto dessa missão para ir à China? Então, foi um convite do governo chinês para alguns partidos aqui do Brasil. E aí os presidentes, eles fizeram a indicação de alguns nomes. E aí aqui a gente tem... os convites foram para partidos de centro à direita. Eu não sei como que foi o critério, tá? Mas aí foram 20 pessoas integrando a missão, né? Aí a gente tem aqui pessoal do PSD, que é o meu partido, tem o PL... tem o União e tem o MDB. Ó, aqui tem a minha amiga aqui, ó, vereadora a Sandra. E aqui temos tem um deputado, o Josivaldo, tem a deputada Aline, a Michele, tem uma turmona uma aí boa, turma. né? Eu fiz todos. Também minha memória não é muito boa, mas Ixi, você vai fazer pro diretor agora, vai ter que treinar essa memória. Para nome, assim, é muito nome, mas é muito nome. A gente esse grupo ficou muito amigo, assim, a gente temos aqui prefeitos, ex-prefeitos, deputados, lideranças que foram representar então o Brasil e fomos conhecer
conhecer lá empresas, centros de tecnologia. Aqui a gente está num hub tecnológico, que é o maior hub tecnológico da China, é referência, comparado ao Vale do Silício chinês. Que legal. Né? Aqui a gente está no Museu de Xangai, que é um museu de urbanismo incrível. Assim, esse museu mostra como Xangai cresceu e se organizou nos últimos anos, né? E o que foi bacana a gente aprender dessa missão é como, independentemente do regime, a China ela tem um regime diferente, mas como ela conseguiu se organizar, se estruturar, porque poderíamos estar falando de um regime comunista que não investe em infraestrutura, em tecnologia, em IA, mas não, é diferente, tanto que por Xangai, por exemplo, a gente vê que 5 anos atrás o trânsito é caótico, hoje é referência. Shenzhen, uma outra cidade, não está aqui, essa a gente não foi, mas eu tive que pesquisar. Mas hoje é referência de segurança. Há anos atrás era um caos da segurança pública. Hoje você pode deixar o celular em cima da mesa e no banheiro, num espaço público. E todo mundo imagina que a China é um filme de ficção científica do futuro, não é? Mas quais inovações aí tecnológicas, urbanas que você pontua pra gente dessa viagem, William? Então, principalmente, eu fiquei fascinado com a organização urbanística deles, com os jardins, com a limpeza, é tudo muito organizado, muito limpo, muito bonito em todas as regiões que eu fui, porque foram 3 regiões diferentes. E aí você vê Olha, aqui tem algumas coisas suas. Então, no geral, urbanístico não é só prédio bonito, é como tudo funciona. Tem planejamento, o trânsito, as áreas verdes, é incrível. Os parques, é tudo muito organizado. Partindo para essa questão tecnológica e de indústrias, que visitamos empresas, visitamos parques tecnológicos, aí é muito bacana a gente observar o uso da tecnologia de forma estratégica, tanto que eles estão aí disputando ao pau com os Estados Unidos, e inclusive produzindo peças para a própria Tesla, né? Então, quando a gente fala de China, é uma potência que está aqui, só claro, não no poder bélico, mas em todos os outros indicadores, é China e Estados Unidos. E se a gente for observar há 20, 40 anos atrás, o Brasil estava na frente em vários indicadores econômicos. Então, a mensagem dessa viagem foi muito que se um país ele se organizar e conseguir colocar um planejamento a longo prazo ou até curto prazo, as coisas são possíveis, mas elas passam pela política. Aí, claro, entra a questão do regime. Como você está num regime que ele é diferente do nosso regime do Brasil, ele acaba sendo mais fácil de aplicar a sua estratégia, porque não muda quem está ali. Mas no Brasil, não. Você vira e mexe, troca e sai governo, então projetos são interrompidos. Esse é um grande problema, né, Carlinhos? Porque a gente vê que todo mundo erra, todo mundo acerta em alguns pontos. Então, aquilo que tá certo, mas não é da minha turma, eu vou jogar fora. Fora a questão de que os nossos políticos, muitos não estão preocupados em implementar o que é bom para a nossa Então, por isso que eu falei, sai sociedade. do contexto do que é bom, do que é ruim, não é? Na sua visão. Exatamente, eu acho que sim. Eu acho que hoje, na verdade, né, eu vejo que a política em si, ela não está mais preocupada em querer fazer algo para agregar, né? É um projeto próprio de poder. Então, quem entra está mais preocupado em sua reeleição. Exatamente. E aí então, o projeto não é a longo prazo. É o meu projeto que eu vou investir aqui para eu poder me reeleger. Então eu vou investir tudo aqui. Isso aqui vai me trazer E não está pensando no projeto de cidade, no projeto de país. E aí também fica aquela de concorrência. Se não é o meu partido, eu vou ser contra. Se não é isso, você sabe. Então, assim, fica uma disputa, né? Quer dizer, hoje a gente não tem mais. Parece que hoje a gente tem um monte de time de futebol e onde tem torcidas organizadas. Dizem assim, é meu, então eu vou torcer para o meu, porque o meu não importa se é melhor por isso, outro, mas por isso nós precisamos de gente nova nesse mercado, literalmente falando, né, Carlinhos? Aqui interessante que a gente visitou um centro de robótica em Wuhan. E aí
Aqui, esse robô, tem um cara ali atrás que ele tá com óculos e ele tá fazendo as tarefas. E aí eram vários cenários que a gente passava. Numa cozinha, num hospital, numa sala. Porque essas pessoas com óculos, elas estavam já fazendo as tarefas para entrar no sistema e o robô aprender o que ele tem que fazer. Então, todos os cenários que a gente passava, a gente estava um fazendo uma atividade doméstica, um fazendo uma atividade de caixa, um de café, para isso entrar dentro de um sistema e o robô conseguir desenvolver. Olha como eles estão. Tem um... Como que chama aquelas bolinhas que ficam embaixo lá do Instagram lá, que me fugiu o nome agora, que você coloca as fotos, as coisas? É Stories. Stories. Tem os Stories lá embaixo, que ele tem vários lá, tem um que está escrito missão, tem todos os detalhes do que o William tá falando pra gente, que tem tanta coisa boa, não dá tempo de falar num programa só. Mas você falou inclusive da tecnologia de cabos, né? Olha a espessura do cabo que você apresentou numa situação ali. É um cabinho é um aqui. Cabelo? É um fiozinho de nylon, e aí você vai ver todas as estruturas que passam por dentro dele, a tecnologia que passa ali é uma coisa surreal. E como foi falar em chinês aqui? Você fala em português. Ele fala em português. Tinha um tradutor, né? E lá naquela última imagem é bacana, porque além da gente fazer toda... ela é a presidente... Eu atuo muito com associações de território. E ali era uma associação de território. Olha! Num território de 200 mil habitantes. E foi bacana porque, além de ver toda essa questão de tecnologia, inovação, as empresas, os centros tecnológicos, a gente visitou ainda a comunidade local. E aí foi bacana de ver como eles operam lá. Eles têm uma associação, têm uma sede, como ela é viva. Aí o pessoal... Volta um pouquinho, Maria, por favor. O pessoal mais velho tinha fazendo grupo de teatro, fazendo grupo de pintura, que legal. E eles têm mais de 50 mil associados. Então você vê, e é um pessoal tudo mais velho, que tá lá vivendo em comunidade, e eles estão fazendo coral. Mas o erro do Brasil, desculpa te cortar, o erro do Brasil em relação a isso é que os idosos acabam não tendo aquela visão de sábio que o oriental tem, né? O idoso é o sábio, ele que me ensina, né? No Brasil põe para escanteio o idoso, não é? Isso é muito legal você falar, porque isso é uma questão de trabalhar muito legal. E uma outra que você colocou aqui, combate à violência contra a mulher, você estava falando no seu texto ali, é outra pauta bem intensa lá, que lá tinha um histórico grande, pelo que você fala, né? Não, é que eles, na realidade, é que a gente estava ali na mesa, num almoço com o vice-ministro das Relações Internacionais, e aí eu acho que a deputada Aline, ela entrou na pauta, e eu quis levantar um ponto, que eles têm um programa de combate à violência contra a mulher, e daí eu levantei a pauta, legal. Eu falei, olha, a cultura é completamente diferente do ocidental para o oriental, inclusive no Brasil a gente tem um problema muito grave de feminicídio, a cada poucas horas uma mulher é assassinada, isso é bem diferente lá, mas vocês têm um programa de combate à violência contra a mulher, que eu muito pesquisei, legal. Que é muito interessante, e eu gostaria que a gente tivesse a oportunidade de conhecer. Foi o que eu expus ali na mesa. E pode colocar outra, Maria, agora. Dá para trazer para São Paulo algumas coisas que você viu lá? Isso aqui mais uma coletânea, esse aqui do projeto da Tesla que você falou, né? Que eles fazem peça, né? É aí que tá, dá para trazer muita coisa. O problema é o seguinte, a gente precisa de lideranças novas, ou não, novas eu digo não em idade, mas que queiram contribuir para o crescimento do nosso país. E aí a gente volta um pouco desmotivado quando vê um monte de coisa dando certo, e que a gente vê que faltam essas pessoas que querem trazer isso e aplicar isso no país ou nas nossas cidades. Então, até foi um sentimento generalizado, todo mundo voltou assim, nossa, né? Tão incrível, mas é que a gente precisa de mais gente que queira não só ver, mas que queira trazer tecnologia e inovação e utilizado de uma forma estratégica, com planejamento, aplicado na cidade, porque isso falta hoje, infelizmente, no nosso país. É gente que entre para a política e tenha projeto para a sociedade e não projeto próprio de poder. Então, não é, eu quero me eleger ou aquele que... Não, vamos pensar em como nós podemos, às vezes, nos eleger e pensar com que outras pessoas que pensem que nem a gente entrem, porque só assim a gente consegue fazer o negócio ir para frente, né? Exatamente. E o teatro em si, a cultura em si, vem muito
muito da Europa, né? Lá de trás, os grandes nomes lá. E você tem que fazer uma adaptação para o público que a gente assiste. Acho que vai um pouco ao encontro disso, trazer o que tem de melhor e usar da melhor maneira aqui para que todos se beneficiem, né? Sim, eu acho que a gente está sempre em busca de trazer o melhor, né? E principalmente dentro da política e na cultura, no teatro também. Então, se você for pegar 15 anos atrás, não se falava em teatro musical no Brasil. No Brasil não falava mesmo. Tínhamos Em teatro 2010 musical, foi lá o Les Misérables, né? se não me engano. E aí começou a trazer os musicais, então as pessoas começaram a ter acesso, aí surgiu a Lei Rouanet, que deu essa oportunidade de a gente conseguir trazer grandes espetáculos com grandes estruturas, né? Então eu acho que tudo não é você copiar, é você trazer o que tem de melhor para que a gente possa usufruir isso da melhor maneira possível, a nível cultural, a nível educacional, saúde, ambiental, enfim, tudo, né? Então eu acho que a gente tem que se basear no que é bom. E o que foi que você fez lá, né? Tentou e agora fica aquela sementinha de que eu quero mais, né? Fica. Se você pudesse traduzir em uma palavra, o maior choque cultural que você teve lá, sem dizer comida, porque comida acho que é padrão, um choque cultural, nós tem gente que tem umas coisas diferentes lá, viu? Eu conheço. Que palavra você usaria para dizer essa diferença de choque cultural que nós temos com eles? A diferença cultural, você diz num aspecto... De tudo que você, assim, resuma a tua viagem... É que como a minha viagem, ela foi muito focada em trabalho, a gente não tinha tempo, era uma rotina atrás da outra, eu não consegui nem ter uma parte mais cultural, a parte mais social. Não, até consegui que eles nos levaram, colocaram numa torre muito bonita lá, depois um jardim antigo, muito bonito. Então o meu choque foi muito a questão de organizar, foi positivo, né? Organização, planejamento, limpeza. Eu fiquei chocado. Que é diferente, né? Tem um vídeo rodando pela internet aí que a pessoa fala: ande de meia no Japão, ande de meia no Brasil. Não sei se você já viram esses videozinhos da vídeo daí. Vocês que aparecem no feed da gente? Que o povo anda de meia lá e não fica suja. Foi um chocado bom, porque eu não tive, por exemplo, experiência. Os restaurantes todos que fomos, eles eram tudo já meio que já direcionados para turista. Então eu não tive essa referência. Resumindo, tem que voltar. Não, quero voltar. E eu até falei com as associações de território que eu queria levar os presidentes para verem, porque eu fiquei fascinado. Eu via os prefeitos, a gente na van, passando e olhando os jardins, e eles já foram para a Holanda, eu nunca fui. Eles, nossa, mas os jardins aqui são mais bonitos do que os da Holanda. E eu falei, é super famoso o mundo inteiro. Que legal, que bacana. Então, mas a comida, você comeu, então não teve tanto choque? Porque depois a gente conta os bastidores, umas coisas que eu vi lá. E olha que eu sou chato para comida, hein? Não tive... Que legal, que bacana. Claro, só o choque é o que no café da manhã já tem o café da manhã é como se fosse um almoço, já tem o lamen, isso é bem diferente. É bem diferente do nosso, né? Bom, vocês já conhecem o nosso projeto aqui, que é o portal de artigos que nós temos dispostos aí para convidados, são articulistas convidados que trazem as suas informações dentro das suas áreas específicas. Temas e assuntos atuais, reais, com veracidade, que a gente tem um filtro específico de falar a verdade, porque fake news, você está aí por dentro da história, sabe que infelizmente, até na área do teatro, a gente sabe quanta coisa que tem, né? Então, refazemos o convite para vocês a escreverem. Vou mandar mensagem para você então, viu, meu amigo? Você falou que não tem tempo às vezes, eu vou fazer ele ter um tempinho, coitado. Não faz mais nada quase na vida, né? Não, você responde. Vamos lá, é um prazer tê-lo com a gente. E você lembrando, hein, acessar aí www.orbisnews.com.br e vai ler notícia boa, de qualidade, de última hora. Você citou, Carlinhos, a Lei Rouanet. É o maior fomento cultural hoje, você vai falar um pouquinho, até como advogado você sabe bem disso também, né, da importância, não só no teatro em si, mas em diversas áreas da cultura. Sim, não é? sim. Como que você avalia o uso da Lei Rouanet no Brasil? Olha, pelo seu olhar já como diretor, como artista, eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que, na verdade, falta culturalmente
a população entender a Lei Rouanet, porque a gente acaba sendo muito sacrificado. E, aliás, a Lei Rouanet não é só para o teatro. Isso, Né? é bom não reforçar. é para teatro, não é só para ator. Para uma praça, Não, você a pode... Lei Rouanet você Pra pode praça, usar, sabe, para revitalização de museus, de praças, de patrimônio histórico. Então, olha, tem uma finalidade imensa. Bem né? ampla, Né? O cinema. Então, não tem só o teatro. Então, e as pessoas não entendem que a Lei Rouanet, ela é uma lei que ela foi criada para exatamente você dar uma oportunidade ao produtor ir atrás de um incentivo, né, de um patrocínio, e que é abatido no imposto, e que também é revertido, esse imposto acaba voltando para o cidadão, né? para o cidadão, Da população. até maior. Tem um Para um percentual. uso que vai fazer bem um para a uso mente, maior, para o tal. corpo, para a Talvez alma. falta exatamente a gente ter um Ministério de Cultura, uma Secretaria de Cultura que exponha muito mais isso, que debata muito mais isso junto à população. E não que critique, porque assim, é criticado, mas também não tem ninguém que defenda, a não ser nós que somos da área cultural. Eu não vejo um político subir e falar sobre Lei Rouanet, explicar. Eu não vejo um secretário de Cultura falar, eu não vejo um ministro da Cultura ir na TV e defender, falar, olha, vamos acabar com isso, olha. Porque a mesma lei, só com outro nome, que é a Lei de Esporte, que eu não sei se chama Lei de Incentivo ao Esporte, ou tem algum outro nome, mas que funciona igual à Lei Rouanet. As mesmas regras? As tudo? mesmas regras. Olha, E é usado por todos os clubes de futebol. E ninguém nunca citou e não fala, porque, não, é para futebol, então tá tudo bem. Né? Então, por que para a cultura existe esse preconceito e para o esporte não? Que também não tem que ter esse preconceito. não tem, absoluto, claro que não tem. Mas né? Nenhum dos dois. Né? Mas aí para você ver como vira uma coisa muito pessoal, ou talvez por falta de informação. Né? Então, eu acho que a cultura ela está sempre num segundo plano, ela é colocada em primeiro plano no objetivo de esclarecer, de colocar a população, sabe, olha, existe isso, porque eu acho que isso até incentivaria a várias pessoas a ter projetos culturais. Falar, olha, eu quero fazer um projeto, poxa, eu quero fazer tenta gente que tem ideias e não tem uma recurso, oficina né? teatral, eu quero fazer uma oficina de, sabe, que envolve outras coisas, tal, mas que ligada à cultura, será que eu consigo pela Lei Rouanet e buscar coisas? E eu acho que aí, né? E sua visão, William, da Lei Rouanet? A minha visão, ela é até para a gente esclarecer um ponto, ela passa muito mais pela fiscalização. Nós tendo projetos que eles impactam geralmente a sociedade e são projetos culturais, nós temos a lei de incentivo, então tudo bem, vai impactar, e vai ter um retorno para a população. Sim. Então, porque isso acontece em vários setores. Você tem projetos de incentivo, e até pela lógica das emendas parlamentares. Hoje os parlamentares eles direcionam emendas para os mais diversos setores. Sim. Então tudo perpassa pela fiscalização. Este meu projeto, que está recebendo ou um recurso público via ou incentivo, ou a questão tributária também, ele vai impactar na ponta, ele vai entregar cultura para quem precisa, ele vai entregar saúde para quem precisa. Então, foi feita a fiscalização. Sim, esse projeto vai impactar. Então, ok. Porque o que acontece muito hoje em todos os setores é algumas pessoas se utilizar de projeto para desviar dinheiro. Então, não estou falando que é no setor cultural. Então, a gente tem que ter sempre uma fiscalização rígida em todas as áreas. E para quê? Para mostrar transparência e que os projetos eles acontecem. Então, tem um projeto cultural, vai passar pela lei de incentivo e vai impactar a sociedade, então ele está certo. Assim como todos os outros projetos que vão passar e vão passar pela lei de incentivo. E aí é isso, inclusive, faz parte da lei, né? Que você é obrigado a dar um número de ingressos, de apresentações. Sim, você reverte para a né? população. Então tem a população que talvez nunca entrou num teatro, Sim. através da Lei Rouanet, ela vai ter essa oportunidade.
né? E isso ajuda, Carlinhos, eu queria a tua colocação, a gente tem muita coisa boa para falar, eu tenho que passar rápido, tô desesperado aqui, porque eu queria ouvir de você a descentralização, pode falar, eu já Não, pergunto. porque o acesso à cultura da população mais carente, muitas vezes vem só através de projetos fomentados pela Quase Lei sempre, Rouanet. quase sempre, Ou por doação que não é da Lei Rouanet, é doação da pessoa. Claro, Exatamente. claro. Isso ajuda na descentralização do eixo Rio-São Paulo, que é o padrão de teatro, né, Carlinhos? Sim, porque assim, são onde a gente tem as temporadas, né? Pro Sim. Rio São Paulo é que foi, desde que eu me conheço por gente, Desde 1991 que ele já está encartado, como já sei tudo, rapaz. que a gente sempre tem o Rio São Paulo, que tem grandes projetos culturais e tal. Mas através também, a partir do momento que aconteceu a Lei Rouanet, a gente tem a possibilidade de fazer o quê? A turnê. Então, de levar espetáculos para todo o Brasil. Isso ajuda muito, né? Para todo o Brasil, para todo, né? Então, assim, por exemplo, a Cláudia Raia agora está voltando, fez agora uma temporada linda com Menopausa, que era um espetáculo lindo, uma comédia. Linda. Falava sobre um tema importante e viajou todo o Brasil, através da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet, senão não seria possível. Agora ela está voltando com Tarsila. Né? Que outra incrível. Então, que é um espetáculo lindo. O e filho que emprega o filho tá mais de rodando. 100 pessoas. Né? São 75 pessoas trabalhando graças a esse projeto de Lei Rouanet. graças a esse projeto. O seu projeto lá, o filho O também. filho também, viajamos viajou, agora. O Gabriel me falou que até dezembro já tem meio data aí Temos, apertada. Né? sabe? Então, meus amigos, então é entender a lei de acordo com o que ela é, né? E não julgar sem saber o que está falando. E para a gente encerrar, que tem bastante coisa boa aqui, mas vamos falar de um tema. Põe a D5 para mim, Maria, que eu queria que você falasse um pouquinho, porque o projeto Boulevard São Paulo é um projeto polêmico, difícil, e ele promete ser a Times Square paulistana, já popularmente conhecida como isso, né? Mas nasce cercado de críticas, dizendo que não, é para um só, é para vender, é para tirar os direitos, é para acabar com a cidade limpa. O que está acontecendo? Então, a gente precisa desmistificar um pouco esse tema, porque quando você fala em projeto Boulevard São Paulo e a Times Square Paulista, a gente confunde uma série de projetos. Nós temos algumas iniciativas legislativas de alguns vereadores de São Paulo que são completamente contrárias que não tem nada a ver com esse projeto específico na Avenida São João com a Ipiranga. Isso, a esquina da Cidade da Piranga. Então, a gente não pode confundir. Quando fala em Times Square paulistana, na realidade estão confundindo com uma série de outros projetos de idealizações de outros parlamentares que querem transformar São Paulo numa grande Times Square em várias esquinas. Aqui não, aqui a gente está falando de um projeto específico em que foi chamada, inclusive, a Regina Monteiro, que foi a idealizadora da Lei Cidade Limpa, que passou pela gestão do Kassab, que foi um marco positivo para a nossa cidade. Muito sem positivo. dúvida. Né? Então ela fez até uma readequação desse projeto para que ele cumprisse a Lei Cidade Limpa. Então aqui é um projeto específico, são 4 telões. Não tem nada. Olha só. São 4 telões. Trabalhar aqui essa lateral. Porque tá dizendo o seguinte: é pro pessoal de São Paulo mesmo ou é pra turista ver? É a pergunta que estão jogando. São 4 telões que não vai ser para publicidade, vai ser para informar. Claro, tem um percentual de 30%, porque 70% é para informação, é para transmissão cultural, também anúncios institucionais e não vai ter publicidade, só vai aparecer patrocínio. E aí vai ter toda uma contrapartida, que é a revitalização dessa área. Isso é importante. É muito importante. Principalmente os teatros de São Paulo estão muito ali no meio, né? No entorno, né, Carlinhos? Porque, olha só, essa área, se a gente for esperar uma revitalização vindo direto da prefeitura, quanto tempo a gente vai demorar se a gente não está tendo nem recapeamento nos bairros mais estruturados da cidade? E aí
tem esse projeto são 4 telões pontuais só nesse perímetro, com um estudo que foi feito, que a Regina, que é a mãe da Cidade Limpa, participou. Então a gente precisa desmistificar e ouvir a população. Será que não é interessante, então, que esse projeto vá para frente com fiscalização, para que a Cidade Limpa ela continue sendo cumprida? Claro. E esses 4 telões, com essa programação que eles colocaram, com que efetivamente foi publicado no Diário Oficial, ele ocorra. Não está tudo bem? Vamos escutar a população e vamos ver se isso não é bom, porque vai requalificar, vai ser um investimento para mais 60 milhões nesse local. Vai ser rápido, já vai acontecer a revitalização aqui. Se isso não acontecer, quando que vai acontecer a revitalização? Qual vai ser a outra saída? Qual a outra saída que a gente tem aí? Então, E nós estamos num ano que é propício para isso, né? Nós estamos no ano de eleição, um ano que dá para você que está nos assistindo, ouvindo tudo que o William, que o Carlinhos estão falando, a importância de a gente pensar e votar direito, né? não, com certeza, com certeza. Eu acho que é de suma importância as pessoas conferirem muito bem os seus candidatos. É que vai ser uma eleição que vai ter muito... Você vai ter que votar para presidente, para governador, para senador, Aí que a para atenção senador, tem que para ser. deputado federal, para deputado estadual. Então, a pessoa vai ter que analisar com lupa e analisar muito bem. Concorda, né? Tem que ficar bem atento. Sim, muito atento. Para que tudo aconteça. Gente, é muito bom tê-los aqui. O assunto é grande, tem mais coisa que eu queria falar, mas eu queria agradecer já de antemão, já dizer que vocês estão convocados para o próximo já, para que a gente possa continuar muito falando obrigado, dos assuntos tão sempre um bons. prazer. Por exemplo, o mês de junho que nós temos aí, né? É o mês do orgulho, o respeito, a dedicação. Queríamos muito falar sobre isso, mas fica aí a pauta que é respeito acima de tudo. Com Sim, certeza. com Inclusive, certeza. É um posicionamento diverso, né? Não adianta a gente falar em diversidade e não respeitar nem o pensamento diverso da pessoa, né? Tá aí, gente. Ó, entra lá, o marido da minha mulher, Amor que não se mexe, o pai, o filho, tem todas as redes sociais de lá para você saber como são as datas. Entra lá no William Calegaro, descobrir as novidades, inclusive desse projeto adverso aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, Obrigado. sucesso Obrigado. e votem consciente, gente. Analise e vá ao teatro. Olha que coisa boa. É 2 coisas que vão deixar a tua vida em equilíbrio, né? A cultura, a arte e a sua vida pessoal. A gente está de volta no próximo episódio do podcast do Gente que Fala. Até lá.